Olá pessoal, tudo bem? Sérgio aqui de volta para tirar uma dúvida de uma pessoa aqui da internet. Meus amigos, eu pensei duas vezes se fazia ou não fazia. Esse vídeo poderia até tirar a dúvida dessa pessoa particularmente, mas como já não é a primeira vez que já me perguntam isso, eu achei que devia botar aqui no canal da Tempermac. Porém, o que eu fiquei meio na dúvida se botava ou não é o seguinte: o que eu vou falar aqui vai incomodar muita gente. E eu estou tentando evitar assuntos polêmicos para que essas discussões não são muito boas. O que, que eu digo com isso? Tem pessoas que estão acostumadas a certas práticas, né, que já utiliza há anos, e se você chega e vem falar que aquela prática que ela está usando não é a forma tecnicamente correta, você acaba criando inimigos, né? Não importa se ela está certa ou errada, aquilo ela tem como uma coisa que faz há anos, né? Ficou enraizado numa crença, e mesmo que você prove tecnicamente que ela não está certa, você acaba criando um problema. E isso que eu tento evitar. Mas seja lá o que for, vamos nessa, que o que é certo tem que ser passado. Meus amigos, é o seguinte: qual é a forma correta de descarregar um capacitor eletrolítico? Essa pessoa me perguntou qual era a forma correta. Inclusive perguntou se descarregar com lâmpada incandescente, né, seria a forma correta. Ou se você botar ali uma chave de fenda ou algo assim. Bem, a forma correta é você usar um resistor. Eu botei, como vocês estão vendo aqui na imagem, um resistor de 1K5 ou 1,5K ohms por 10 watts ou 10 watts, né? Essa é a forma com que você vai descarregar o capacitor de uma forma gradativa para que não cause prejuízo em duas coisas. Número 1. Primeiro, se você descarregar, quando você usa uma lâmpada incandescente, a resistência da lâmpada é baixíssima. Quando você coloca no capacitor, ali, duas coisas, você descarregar fora ou na placa. Se você for tentar descarregar ele na placa, o risco número 1, quando você usa uma peça de baixa resistência, por exemplo, uma lâmpada, para descarregar o capacitor, você pode danificar o material chamado dielétrico, que é o material isolante que tem entre as placas do capacitor eletrolítico, certo? Então, se você descarrega de forma abrupta, né, se botar a chave de fio, então pior ainda, um alicate, alguma coisa para descarregar a placa. Ou se você usar uma lâmpada, se você for medir uma lâmpada incandescente, ele está com baixíssima resistência. Então, quando se descarrega um capacitor assim de forma muito rápida, se o capacitor já está velhinho, cansadinho, você corre o risco realmente de danificá-lo. Se ele ainda está bom, novinho ainda, ele até aguenta aquele tranco sem que danifique-o, né? Outro problema é você descarregar ele na placa de circuito impresso, onde estão os componentes. Na hora que você coloca a garrinha jacaré ou a ponta de prova de uma lâmpada ou alguma outra peça de baixa resistência para descarregar o capacitor, no momento em que você encostar na trilha, no pino, né, do capacitor, vai criar uma pequena centelhazinha. Às vezes não chega nem a ser visível, algumas vezes é visível, outras não chega nem tão visível assim. E essa centelha, ela pode criar uma coisa chamada spike, que é um pico de corrente, de tensão, né, muito alto naquela trilha, e ela se propagar e danificar algum componente SMD, ok? Então, dois riscos que você corre em descarregar o capacitor, por exemplo, como uma chave, um alicate, uma lâmpada incandescente, é você possivelmente danificar o material dielétrico, se o capacitor estiver já cansado, como eu disse, se ele ainda estiver novo, ele ainda suporta isso. E o problema maior é, na hora que você for colocar no pino ali da trilha, você vai criar uma micro centelhazinha ali, e essa centelha vai criar um pequeno spikezinho de tensão, do qual você pode danificar algum componente SMD, um componente muito sensível a esse pico de tensão. Então, qual é a forma correta? É você usar um resistor de 1K5, 1K8, né, por 10 watts, porque você vai descarregar o capacitor de forma gradativa, a resistência é bem alta,
e ele descarrega rápido o capacitor ali, em torno de 3, 4 segundos, o capacitor já está completamente descarregado e você não corre o risco de danificar, né? Então tá aí, gente, isso aí é a resposta para a pessoa, para quem realmente tiver interesse. Tem gente que vende aí na internet já esse resistor já com a garrinha jacaré, ou vai numa loja de eletrônica, pede lá um resistor de 1K5 por 10 watts, bota duas garrinhas jacaré com fiozinho e utilize ele para descarregar capacitor de placa eletrônica. Então essa é a forma correta tecnicamente. Ok, pessoal? Eu sei que vai ter muita gente que vai dizer, mas eu há anos eu utilizo a lâmpada e nunca aconteceu nada. Beleza, então continua fazendo o que você está fazendo. Está dando certo? Continua, ok? A mesma coisa quando eu falo para os outros, não coloca álcool etílico dentro da geladeira, no sistema para evitar umidade. Eu falo para não botar, porque assim, vai danificar o compressor, mas aí os outros falam, mas eu uso isso há anos e não acontece nada. Então tá aí. Se você quer continuar fazendo uma prática que tecnicamente não é correta, mas está dando certo com você, boa sorte, continua assim. Ok? Isso aqui é para quem realmente não tem um conhecimento e quer descarregar de forma correta. Faça desse jeito, que é a forma correta. Ok? Pessoal, mais obrigado. Conto com aquele like positivo de quem puder ajudar. E eu sei que vai ter muitos dislikes aqui do pessoal que não vai gostar desse vídeo, né? Mas que assim seja. De qualquer forma, que Deus esteja todos com vocês e até o próximo vídeo.